bom dia e sem demora, com vocês, Alisson Mascaro. Obrigado. Alô? Melhor. Bem melhor. Você me deu o microfone do B. Aqui tem gente comunista que entende essa linguagem. Como? Você me deu da dissidência. Tem dissidência que às vezes é melhor do que o B, enfim, às vezes é o contrário, enfim. Muitos que pensam que eu estou falando de fatos históricos e coisas mais. Pois bem. Hoje eu volto aqui a Da Vinci com Daniel e as queridas amigos e queridos amigos. Fiz questão de estar no Rio ainda um dia a mais, nesta cidade maravilhosa, como o mundo diz, e é verdade, para lhes falar sobre Marx hoje. Eu gostaria de deixar esta reflexão aqui a todas e todos vocês, a quem venha a acompanhar esta gravação. É ao vivo ou é gravado? Gravado. Então, a partir de segunda-feira. Porque amanhã vocês não vão colocar isso no ar. Então, eu quero aqui nesta manhã falar de alguma coisa que para mim é muito especial. É falar sobre o que é o marxismo hoje, dado que, frequentemente, nós só sabemos falar do marxismo na história. Então, o que foi o marxismo? Eu acabei de brincar com microfones B e do B, e essas piadas só fazem sentido por razões da década de 60 e coisas mais. Pois bem, eu penso que, inclusive, é muito tranquilo estarmos no século XXI e lermos o século XIX e o século XX e, confortavelmente em nossa poltrona, dizermos assim: esse Kautsky era renegado mesmo, não quis fazer a revolução. Sim, porque a Alemanha, do final do século XIX e começo do século XX, SPD versus KPD versus Hitler, e para nós, no século XXI, nós não sabemos nem o que é KPD, SPD e etc e tal. Mais ou menos a gente sabe que é Hitler porque réplicas estão surgindo aí todo dia. Bem, algumas com joias, inclusive. Brincos, anéis, colares e outras. Relógios, isso aí, eu esqueci do relógio. Gargantilhas, deve ter também, enfim. Como chama? Que põe no pé, tornozeleiras, enfim. Essa não tem, enfim, essa eles evitam. É. Uma companheira minha aí já viu que tornozeleira eles não estão querendo. É isso aí. Bem, o que eu digo é que ver a história do marxismo, incrivelmente, não nos interpela diretamente. Porque, volto a dizer, se na década de 60 houve opção de bons comunistas e boas comunistas pela luta armada e a guerrilha do Araguaia, é isto. Quantos de nós já foram ao Araguaia, e quantos irão hoje, que dirá naquele tempo? A minha investigação mais decisiva, que é a que eu desenvolvo nos livros, nas minhas aulas para os meus alunos e alunas, na USP, pelo Brasil e pelo mundo, a minha mais decisiva investigação é sobre o marxismo hoje, porque esta nos incomoda diretamente. E eu penso que é virtualmente indigno alguém que se ocupe de um pensamento que no passado se consolidou assim assado e não saiba tomar na mão o tempo presente. Então, eu sempre que começo um curso meu para meus alunos,
enfim, para quem me acompanha, eu digo que hoje é muito fácil falar contra a escravidão. De tal modo que eu não encontro um ser humano que me fale a favor da escravidão e diga assim, nossa, Brasil, hein? Que tristeza que foi acabar com a escravidão. Ninguém fala isto. Puxa vida, mataram Sócrates, e é a verdade, e que justiça fizeram, era isso mesmo. Enfim, filósofo bom, filósofo morto. Não, as pessoas choram. Sócrates. Puxa vida. Todo mundo é a favor de Sócrates. Todo mundo é a favor do fim da chaga da escravidão. Praticamente ninguém é a favor do fim da exploração do trabalho assalariado capitalista. Então, passados anos, passadas décadas, passados séculos, somos concordantes com o que foi. No nosso tempo, engolimos a seco as desgraças do tempo histórico. É por isso que eu insisto que daqui a 200 anos o mundo dirá como foi possível esta gente bárbara viver sob o capitalismo. Este Rio de Janeiro que continua lindo, acordei hoje de manhã, dormindo pouco, preciso dormir porque minha vida está sendo falar e ficar de pé. O Daniel ia me pagar um omelete, combinou que ia fazer isso. Não fez até agora, mas ainda tem o almoço. Pois bem, acordo de manhã e olho pela janela do hotel e, de fato, o Rio de Janeiro continua espetacular, esta cidade que eu quero também, de tantos e tantos anos e décadas que vem para cá, e tanta gente aqui me quer bem e eu quero bem essa gente. E, tirando isto, a desgraça que há em São Paulo é a desgraça que há aqui. 80% da população passará a vida trabalhando, sendo explorada, não é por 20%, é por 1%. E os outros 19% ficam no meio do caminho aí, tentando se espremer entre chicotear os 80% e ser chicoteados pelo 0,1%. Eu não posso aceitar que isto seja razoável, nem racional, nem justo. Eu não posso admitir que alguém diga assim, este é o capitalismo, é assim mesmo, então a gente vai minorar estes problemas. Se eu disser isto, equivale a minorar a escravidão um século e meio atrás. Quer dizer, não 7 chicotadas, 3. Para mim, é de uma indignidade sem fim. Alguém que creia que 7 chicotadas é um absurdo, 3 chicotadas é melhor. Que equivale a dizer assim, pode explorar o trabalhador? Pode, mas com Vargas. O que quer dizer com Vargas? Pode explorar com 1.350. Menos que isso não pode. Senhoras e senhores, que é 1.350 para um ser humano? Sendo que há remédio, e não dos piores, dos médios, que custam 2.500. Então, estou dizendo para vocês, alguém dizer, então qual é o salário bom? O bom é não ter salário, porque nenhum remédio do mundo deveria ser pago, bem como nenhum tratamento, nem como nenhuma aula, nem como nenhuma comida. E isso chama socialismo, fim da forma de mercadoria. Só que hoje, para nós, tudo vai naturalizado no sentido de que tem que ser assim como no tempo da escravidão era desse jeito também. E aí os bonzinhos eram os que lutavam pela abolição por etapas. Estes fluminenses bonzinhos, e aqui a forma de brincar, porque os paulistas nem tinham proeminência naquele tempo, mas os fluminenses bonzinhos, como Eusébio de Queiroz, este sujeito aí, muito peculiar, o Saquarema, aqui do interior do estado fluminense, que dizia, não tem que acabar com a escravidão, vamos acabar aos pouquinhos. Então, ele entra para a história como autor da lei Eusébio de Queiroz, e aí vai abolindo aos pouquinhos. Senhoras e senhores, isso é de uma indignidade sem fim. Porque ele não era bonzinho, ele era tão malvado que não deixava que houvesse nenhuma luta para acabar com a escravidão.
e virtualmente sexagenários, e não de 60, sexagenários de 65, escravizadas e escravizados em 1850, eram virtualmente inexistentes. E, inclusive, foi um favor libertá-los, porque não viviam mais na senzala, nem comiam, nem bebiam. Então, eram jogados à rua. Isso não é favor. Alguém dirá, mas é a boa regra jurídica. É uma lei melhor. Hoje parece um absurdo eu contar a história da lei dos sexagenários aqui. Nós vivemos em 2023 e, nestas tantas vezes que eu venho ao Rio de Janeiro, querido, há uns 6 anos atrás, um sujeito de São Paulo, porque prefiro xingar, aprendi na vida a xingar os meus, enfim. Eu aqui porto comigo, de um lado, minha carteira da ordem de advogado e aqui minha carteira de professor da USP. Com isso aqui eu xingo 500 palestras, enfim, não preciso xingar médico, engenheiro, enfim. Me basto só com os meus exemplos. Porque senão a pessoa fala, veio xingar os outros, enfim. Então, não precisa xingar Cláudio Castro, Tarcísio, me dá exemplos demais, inclusive, enfim. Agora, acabou com os livros. Não sei se estão sabendo aí, agora vai ser tudo no celular. Tablet é uma bondade, enfim, é um celularzinho muito mal jambrado. Então, estou lhes dizendo que 5 ou 6 anos, um presidente que veio de São Paulo, um tal de Vampirinho, que não é o que vocês estão pensando que saiu agora, é o que veio antes. Este sujeito, num strike, acabou com a CLT. Então não é que nós estamos vivendo num tempo em que nossa angústia e nossa luta esteja dizendo assim, lei dos sexagenários, que absurdo, emancipar aos 65 anos para morrer fora da senzala. Nós estamos, inclusive, fazendo o inverso da lei dos sexagenários, que já era horrível. Nem se aposente. Nem tem a CLT. Quem anda batendo palma para isso? O povo que não terá CLT e não se aposentará. Com o argumento, CLT é do demônio, Jesus é a favor da meritocracia. Ah, mas você está sofrendo muito. Deus dá as piores batalhas para os melhores soldados. Então, para tudo tem argumento. E isso é o que eu chamo do povo se autoflagelando. Porque a explicação de mundo do povo não é originária de interesses do povo. É originária do capital. E o capital quer isto. Que o povo se mate, que o povo não aposente, que a seguradora não precise segurar um sinistro e etc. Que não tenha que reembolsar doença. Tudo isso é lucro. E quem faz o argumento é alguém da faculdade de administração, economia, contabilidade, ciências atuariais, direito e outros mais. E se eu esqueci de alguma, podem dizer que eu também colocarei no pacote, né, por falta de, não é por dedos que eu estou, sensibilidade que estou falando, é só porque vou falando e posso esquecer, e todo mundo está no mesmo bloco, engenheiros e gente do mercado financeiro. Toda essa gente quer a desgraça social como forma de lucro. CEO, esta pessoa quer lucro máximo em poucos anos. Pois bem, minha angústia e minha forma de pensar me exigem que nós enfrentemos o tempo histórico nosso, suas mazelas e suas contradições. Portanto, para mim, não basta apenas observar as boas razões pelas quais minhas companheiras e companheiros de Angola, onde lancei por lá o Estado e Forma Política, logo em sequência de quando lancei aqui no Brasil o mesmo livro. Daniel, cadê o Estado e Forma Política? Você não trouxe meus livros aqui para eu ficar mexendo neles, brincando? Isso, mas primeiro toma o seu café, pode tomar à vontade. É com leite ou é puro? Com castanha. Com castanha. Esse você não me ofereceu. Minha menina, puxa vida, olha só que beleza.
Você vai ganhar um... Se houver céu, por ter trazido esses 3 livros, você não entra nele. É isso a ideia de Deus. Você achou que você ia ouvir que ia entrar no céu por causa disso. Bem. Então, tem livro do deputado Everaldo aqui ou não? Não. Da Flor de Lis? Porque com esse você vai para o céu. Às vezes mais diretamente, inclusive. Enfim, em 20 dias. Bom, não tinha aqui um deputado Everaldo, umas pessoas assim, Flor de Lis, uma gente de Deus. Pois bem. Então, a minha preocupação é o tempo presente, porque aqui dói em nós. E nosso tempo presente não está melhorando, nosso tempo presente está piorando. E nossa gente não é que está lendo criticamente, está dizendo assim, eu não me basto com a CLT e eu quero mais. Nosso tempo presente está digladiando estas falsas e pequenas amarras e piorando a situação social. Nossa gente vive hoje de modo pior do que vivia há 10 anos. Isto é um fenômeno. E nossa gente se chicoteia ainda mais. Eu falei ontem da Argentina. Os argentinos que estão vivendo em tragédia resolveram votar agora num sujeito que vai acabar com tudo. E então a hecatombe vem maior. E nada há que possa mudar esse quadro. Por causa disso, eu quero aqui lhes dizer, há uns 15 anos, um pouco mais, eu assentei uma forma de pensar a filosofia contemporânea. Isto está no meu livro Filosofia do Direito, da editora Atlas. Mas não fala só do direito, fala principalmente da política, da sociologia, da economia e da filosofia de modo geral. Esse livro eu recomendo a leitura de vocês e o Daniel é só encomendar com ele o livro que ele traz. No livro Filosofia do Direito, eu sistematizei as filosofias contemporâneas e disse que elas podem ser lidas em 3 caminhos. É a minha proposta de que toda a filosofia contemporânea se entende em 3 eixos. Qualquer pessoa que fale no nosso tempo, a partir de padrões teóricos do nosso tempo, ou ela fala em favor das instituições, eu chamo isso de liberalismo, e para quem é jurista, eventualmente tem aqui algumas pessoas que vão para o inferno comigo, não só jurista vai para o inferno, quem riu também vai, ainda que não seja jurista. Porque parece que a divindade é contra alegria e risada. Então, eu chamo em termos jurídicos isto de juspositivismo, que é um palavrão, mas quer dizer, a lógica de pensamento do mundo é aquela que tem que reconhecer que há um direito posto pela sociedade às instituições, eu devo seguir as instituições, os mercados, etc. Essa é a primeira leitura, liberal. O mundo é assim, contrator tem que pagar, tal. Se a seguradora não prevê pagamento de tratamento de câncer, você assinou na letrinha lá do contrato, assinou e não leu, você tinha que saber que não paga câncer. Ponto. Não, mas vai morrer. Enfim, já disse um presidente de vocês, meu também. Enfim, tanta gente morre. Enfim. E tanta gente demora para morrer também. Enfim. Então, este caminho é o caminho que eu chamo de liberal. O segundo caminho é das filosofias que não são liberais, mas não conseguem encaminhar uma consequência plena de mundo.
Então, há muitas filosofias do século XIX até hoje, século XXI, idade contemporânea, que fazem considerações do tipo: na sociedade em que vivemos, nós vivemos como pessoas subordinadas e pessoas desgraçadas. E é preciso a vontade de poder para que não sejamos assim. Nietzsche não é tecnicamente liberal, institucionalista, defendendo as instituições. Está defendendo quebrar as instituições, em troca da vontade. Então, prezadas e prezados, eu chamo estas leituras de não liberais, não positivistas, se queiram. E há o grande campo das leituras filosóficas críticas. Estas são do marxismo. Estas entendem a desgraça do mundo e encaminham, inclusive, um horizonte de entendimento a respeito da sua causa, do seu funcionamento, das suas bases. Estas leituras filosóficas do marxismo começam com Marx, no século XIX, se estendem pelo século XX até chegar ao século XXI. Eu proponho, neste livro, Filosofia do Direito, que também as filosofias críticas têm que ser lidas a partir de uma historicidade. E o que vem a ser isto? O marxismo também vai se desenvolvendo a partir de ênfases, circunstâncias, reclames históricos. Então, eu lhes dou um exemplo. 30 anos atrás, o marxismo estava em baixa, por causa de acontecimentos que às vezes sequer tinham relação com a filosofia marxista. Mas lhes dou o exemplo do fim da União Soviética, queda do Muro de Berlim na Alemanha. As pessoas olharam para isso e disseram: o marxismo acabou. Embora, filosoficamente, uma coisa não tem a ver com outra. O Collor ganhou, o marxismo acabou. Enfim, vejam, coisas como tais. Ou então, desgraças que são, enfim, ao contrário. O PT e o Lula ganharam, então o marxismo vai dominar a sociedade. Muita gente fala isto. Enfim. Eu já contei, inclusive, que um dia uma pessoa levantou a mão numa palestra e me disse: poxa, Alisson, a Dilma tem um plano para tornar o Brasil comunista. Eu falei: me apresenta, eu estou louco para ler. Enfim, nunca vi. Enfim, aonde está? Enfim. Bem, então observem que estas circunstâncias históricas nos interpelam e nos moldam as dimensões pelas quais nós trabalhamos com a ciência e a filosofia. Porque as pessoas não chegam à filosofia gratuitamente lendo um livro. Elas chegam por meio de modas, de bloqueios. Não está na moda ser de esquerda. Está na moda ser conservador. Defender a família cristã, como esses antigos deputados que eu citei aqui. Enfim, são defensores da tradição. Então, prezadas e prezados, não se lê filosofia, nem se toma filosofia simplesmente porque alguém lê um livro e refletiu sobre ele. Os tempos históricos nos determinam, mas também não podemos simplesmente dizer que tempo é o nosso. Ó tempo, ó mores, ó história, ó tempo, ó costumes. Não podemos lastimar como um romano lastimava em latim no tempo do Império em decadência, porque também precisamos intervir nesse tempo histórico. E isto eu penso que é muito do que venho aqui dizer a vocês e digo sempre. O marxismo está fora de moda, façamos a moda. Eu não sou obrigado a imaginar que a filosofia deva seguir moda de livros de autoajuda. Embora, sociologicamente, se me perguntam quem anda mais na moda, livros de meritocracia ou de marxismo, sou obrigado a reconhecer inegavelmente tal coisa, mas não sou obrigado a capitular em face dos dados sociológicos. Isto jamais. O marxismo se desenvolve historicamente e quando revoluções
são engendradas e ganham a partir do marxismo, ou de falas marxistas, ou de bandeiras marxistas, o marxismo se estabelece, inclusive, como leitura de mundo de muita gente, de muitos partidos, de muitas lutas sociais, de muitas trabalhadoras e trabalhadores. Quando estas lutas e revoluções refluem, tudo isso vai para baixo. Pois bem, estou lhes dizendo que eu aqui proponho ler filosoficamente o marxismo, não só pelas razões sociológicas de quando o marxismo ganha ou perde, mas também não desconhecendo essas razões. Se a União Soviética existe, tendencialmente os marxistas do mundo buscarão legitimar o Estado soviético. Então eles não falarão contra todos os estados, e aí vai um problema, porque eles defenderão alguns estados. Como hoje a esquerda dentro do poder, eu estou em agosto, então, passados 7 meses completos de esquerda no poder no Brasil, já não se fala tanto contra as instituições como se falava antes. É mais fácil fazer acordo com a televisão que faz plim-plim. Sendo que até um ano atrás, quando a televisão que fazia plim-plim mandava esquerda para a cadeia, era a televisão que fazia plim-plim. Percebam, varia de acordo com estar dentro ou fora do poder. Varia, inclusive, a fala teórica. Quero democratizar a mídia ou não quero? Sempre falou o que queria quando estava fora do poder. Na hora que está no poder, não, ela vai ser nossa amiga. Essa já foi uma história que vem de muito tempo. Bem, então, quando se vê o marxismo em termos de história do pensamento, agora sem fazer sociologia, mas fazendo diretamente filosofia, percebe-se que há uma espécie de tradição filosófica marxista que foi se assentando com o passar dos anos. Isto tomou uma certa forma específica com as revoluções do início do século XX, Revolução Russa, e depois, décadas para frente, Revolução Cubana. Eu falei da de Angola, dessa gente muito querida minha, onde lancei meu livro, Estado e Forma Política. Ele está aqui. Uma gente, nossa irmã, que fala português. Eu chamo estas vertentes do marxismo, e eu e muita gente chama assim, de marxismo dos partidos oficiais marxistas. Suas leituras filosóficas, via de regra, eram muito afinadas com os interesses políticos desses países ditos socialistas. E a minha pergunta aqui não é a respeito do caráter disso, só estou dizendo que, por autodeclaração, a União Soviética é socialista. E então, em algum momento, agora é a proposta que eu quero lhes dizer aqui, que escrevo, explico em Filosofia do Direito, em algum momento, dá-se uma espécie de salto filosófico no marxismo. Quando até estas experiências ditas de socialismo real começam a engasgar, e quando as esquerdas do mundo começam a perder até a força que acreditavam ter, e que essa força que acreditavam ter, por muito tempo desde Marx, os marxistas e as marxistas tinham uma crença cientificamente errada de falar assim: a classe trabalhadora naturalmente é de esquerda e revolucionária, porque é ela que leva o chicote. E isto foi crença praticamente de todos e todas as marxistas. Mais uma crença absurda: o capitalismo sempre se conduzirá para que um dia ele exploda e o socialismo chegue. Isso se chama teleologia. É um palavrão da filosofia, mas é uma inexorabilidade de um sentido histórico. O telos, o horizonte, o sentido do caminho deste, como se diz em grego clássico, iter. Este iter do grego clássico é para nós aqui
em português, sendo lavado depois pelo latim no meio do caminho, itinerário. Há um itinerário, há um iter. Pois bem, então o que estou lhes dizendo, esse iter depois é tomado pelos latinos e pela forma latina de fala. Então, o que estou dizendo é que muitas crenças que o marxismo tinha começa a se perceber que estas crenças não tinham ciência nenhuma. A classe trabalhadora não tem um exemplo no mundo de que ela diga assim, chega e eu quero socialismo. Não tem um. Aliás, o primeiro que percebeu um pouquinho isso foi Lenin, que disse, eu não posso esperar que por osmose a classe trabalhadora se liberte. Eu preciso fazer coisas como vanguarda, porque espontaneísmo não está levando para muita coisa. Democratismo, esperar que o povo inteiro vote, vá aprendendo, não vai também para muita coisa. Democratismo e espontaneísmo é a base da esquerda do Brasil, de todos os partidos que vocês conhecem e que têm votos. O povo vai aprender, agora não vai ter mais o Bozo. Depois de morrerem 700 mil pessoas, o povo não vota mais nessa gente. Acordei hoje cedo, senhoras e senhores, no meu hotel, depois de dormir 2 horas, e liguei o noticiário crítico, a TV 247, e lá estavam informando que fizeram uma pesquisa ontem, o resultado saiu hoje. Este ex-mandatário do país, vosso presidente, anda aí enfiado em Rolex, ele não gostaria de ouvir essa frase, mas tudo bem, enfim, alguém pode gostar da turma deles. Também não sei se ele até não gostaria, enfim, a princípio não, segundo a declaração dele. Mas anda aí envolto, para falar em termos jurídicos, sob suspeitas, eu vou agora me valer da minha condição de professor da Faculdade de Direito, sob suspeitas criminosas em torno de Rolex e outras joias mais que eu não sei, enfim, quais são, colares e coisas mais. Eu li que tem coisas de ouro branco, enfim, até fiquei curioso de ver que tal ouro branco é esse. E saiu o resultado de uma pesquisa hoje, pesquisa de ontem e anteontem. Quantos brasileiros agora, depois dessa avalanche de crimes e coisas mais, apoiam esta figura? Depois de todo esse rosário de crimes. 48,5%. Na eleição de 10 meses atrás, ele teve 49, alguma coisa. Ou seja, é praticamente a mesma gente. E não há 48,5% de ricos capitalistas no Brasil. Então essa gente é pobre. E essa gente é pobre, não tem casa. Não tendo casa, a pandemia desgraçou mais essa gente do que vocês aí, a burguesia da Zona Sul carioca, que tem varanda gourmet. E ver a garota de Ipanema passar, enfim. Ela não, mas a bisneta dela, enfim. Escutando Barquinho Vai, Tadinha Cai e outras glórias nacionais. Bem, ontem eu citei Caymmi, enfim, e vou citar aqui o amigo Tom. E vai uma saudação em memória da Leni Andrade também. Pois bem, então o que estou dizendo é que o povo não aprendeu com pandemia, Rolex, ouro branco e etc. E se ele for flagrado engolindo na garganta o Rolex, enfim, coisa que não fará, enfim, não cabe, né, para engolir, ele vai vomitar. Estas questões todas não abalam a estrutura do pensamento. Então, toda uma crença que o marxismo tinha de que o povo é
por disposição natural, revolucionário. É o contrário. Nada acontece. Ah, mas isso é só o Brasil. O Brasil é muito exótico. Aqui a pessoa adora sofrer. Senhoras e senhores, me deem um país que não é isto. Nos Estados Unidos, o Trump matou também um punhado de gente. E o povo está lá. Na Argentina, esse senhor Milei ainda fazendo sucesso. E então o marxismo deu um passo decisivo de compreensão. O marxismo, a partir de um certo tempo, começou a perceber o seguinte: estas fantasias que sindicalistas tinham, gente que mobiliza voto, que, portanto, são gente das instituições, liderando o povo, que essa gente tem, e essa fantasia que os acadêmicos e intelectuais têm, de que uma hora a revolução acontecerá, não importa o que aconteça, ela chegará. Que esta imagem que alguns já usaram, acharam uma semente, sentaram em cima dela e esperaram os anos passarem, que um dia a pessoa já está em cima da árvore, sem esforço. Que é isso? O socialismo chegará. Como? O capitalismo levará ao socialismo, ou seja, não precisamos fazer nada. Podemos esperar que um dia o socialismo chegará. A partir de um certo momento, houve um pensamento tão vigoroso, tão extraordinário na história da filosofia, que os marxistas começaram a dizer: vocês não leem Marx, vocês não leem filosofia, não desenvolvem filosofia conforme todo o ápice que aquilo que o marxismo quer dar possa permitir. Esse movimento começou a acontecer em vários locais. Na Itália, houve um sujeito muito peculiar, infelizmente a história não guarda esses grandes nomes da filosofia, houve um sujeito chamado Galvano della Volpe. Esse sujeito era um enorme filósofo, que no pós-Segunda Guerra Mundial começou a olhar que as esquerdas estavam fraquejando e liam filosoficamente muito mal o seu tempo histórico. O Crítica do Fascismo, que eu vim lançar aqui, e ele está aqui, eu abro Crítica do Fascismo com um verso de um poema do maior poeta marxista da história, que é o italiano Pier Paolo Pasolini. Tem gente que até fica espantada quando eu falo o maior poeta marxista da história, porque eu pensei que ele era cineasta, enfim. Também é o maior cineasta marxista da história. E vejam que um homem que consegue ser duas das maiores coisas do marxismo na história é um cara interessante. Ma che serve la luce, Pier Paolo Pasolini, le ceneri di Gramsci. Pasolini, um pouco depois de Della Volpe, na mesma Itália, começou a dizer: a esquerda italiana e mundial não entenderam o marxismo e estão levando as sociedades capitalistas para o buraco, na base de dizer: vamos fazer acordo com a democracia cristã, marxistas são bonzinhos, não precisam temer os marxistas, acordo entre cristãos e comunistas e coisas mais. Marxismo não é revolução, marxismo é querer o bem dos outros e coisas assim. Não que Pasolini seja dizendo marxismo é querer o mal dos outros, não é isso. Mas marxismo não é especificamente querer bem dos outros. Senão o Papa é marxista, senão o Papa atual, né? Esse que é o bem dos outros. Os outros querem os bens dos outros. Enfim. Bem, o ex-mandatário do Brasil não conheceu os anéis dos papas. Esses sim eram brilhantes. Então, o que estou dizendo é que estas leituras edulcoradas, vamos disputar as eleições, o povo aprenderá a votar na gente, Pasolini vai dizer: está tudo errado. Eu cito aqui no Fascismo, no Crítica do Fascismo, que Pasolini, num certo tempo em que a esquerda italiana disse assim: agora a gente está ganhando 33% dos votos do povo, com um pouco mais a gente toma o poder,
Pasolini então declara: a Itália, vocês acharam que ela venceu o Mussolini em 43, a Itália continua totalmente fascista. Isso na década de 50, 60 e 70. Não mudou nada. Pasolini insistia com isso. Ele morreu 20 anos depois em Berlusconi. E qualquer navio que atravesse a África para a Itália, composto de nossas irmãs e irmãos negros africanos, e que esse navio afunda com 700 pessoas, tanto faz, e é isso mesmo que acontece. Ou seja, o fascismo continua igual, só não tem mais o Mussolini. E Pasolini dizia: esta insistência das esquerdas em não mudar as estruturas e deixar tudo como está e disputar eleições é a decadência de qualquer posição de mundo que seja esquerda. Então, o dia célebre aconteceu em que Pasolini viu a classe média, Zona Sul carioca, versão Milão ou Roma, todo mundo bonitinho e bonitinha, bem sorridente, dentes perfeitos, universitários, com os seus livros de psicanálise debaixo do braço, fazendo manifestação em favor da paz contra a violência da PM. Isso na Itália. E aí, pararam o trânsito, etc e tal, a PM chegou, arrebentou e matou uns tantos desses universitários. Pasolini disse: o povo é a PM. Quem fala contra o sistema é a elite do sistema. E o povão, quando olha a mocinha sorridente, dentes perfeitos, discutindo Freud, e um PM que falou assim: estou atirando porque tem que abrir o fluxo da rua, o povo percebe que o horror vem da PM, a mocinha é até boazinha em favor do povo, mas povo mesmo é quem está batendo e matando. E essa gente aí é a dominante. De tal sorte que Pasolini vai dizer que esta gente que somos nós, os intelectuais, gente da universidade, gente da esquerda, gente do rolê de esquerda da Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, um tempo atrás ela era representada por um candidato, mas enfim, não vou me dar o luxo de simbolizá-lo, mas muita gente já imagina. Essa gente, na hora da revolução de Pasolini, não faz revolução. O intelectual, na hora H, defende boas votações, consciência do povo, melhorar aos pouquinhos. A forma, eu diria, da mediocridade estampada num resumo só é a expressão políticas públicas. Não defendemos boas políticas públicas para X, Y e Z. Ninguém defende a revolução dessa gente. Aí Pasolini diz: se eu pego esses PMs e os interpelo para o comunismo, eles sabem atirar, dar o soco, etc, 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 e são pobres. Então diz Pasolini: eu prefiro a PM. E isso é chocante. Porque nós pensamos exatamente o contrário. Pois bem, aqui começou a dar choque em termos de leitura. Nós não fazemos a revolução com boas práticas de compostagem orgânica da classe média e com protestos pela paz. Porque o pobre não sai do morro para defender a paz em Copacabana. Algo há aí de errado. Nesse momento está se abrindo um mar de conhecimento do marxismo, que eu chamo no livro Filosofia do Direito. Muita gente, a partir daí também chama, mas muita gente na Europa assim chama, muita gente na ciência já de muito antes também chama, de novo marxismo. É o marxismo atual. Este marxismo atual não é o marxismo que todas as pessoas seguem e leem. É uma franja avançada de conhecimento teórico e científico do marxismo, que infelizmente a maioria não alcança dos que se dizem de esquerda marxistas, que continuam nas leituras tradicionais. Agora vai, o povo vai se levantar, depois dessa hecatombe agora aprende,
Não bastava só o Fernando Henrique Cardoso, tem que vir o Temer e o Bolsonaro, porque agora o povo aprende. E estas esperanças não se dão. O Lula agora vai agir em favor da transformação social, porque ele foi preso. Ele nunca mais vai concordar com a Globo. Enfim, estas questões. Houve uma leitura marxista, e há, que avançou para além disso. Isto que se chama novo marxismo não é frequente, mas é exatamente o ponto de avanço mais alto que hoje a humanidade consegue ter. No meu livro Filosofia do Direito, eu sistematizo estas leituras que se chamam de novo marxismo. Esta é a minha proposta de sistematização. Inclusive, eu tenho aqui alguns dos meus alunos e alunas do meu grupo de pesquisa na USP. O ano passado inteiro, inclusive, foi para estudar esta proposta de sistematização de variadas filosofias, às vezes muito distintas entre si, mas todas elas de novo marxismo. Estas filosofias de novo marxismo, eu digo que elas têm um eixo, dois braços e uma tangente. As senhoras e senhores, eu recomendo que leiam este Filosofia do Direito e por lá entenderão o que estou dizendo. Existe um corpo principal de teoria, um braço que sai dele, outro braço que sai do outro lado, e mais uma tangente de autores que fala essa tangente parcialmente de marxismo. Se eu tivesse uma lousa, meus alunos conhecem bem esse desenho que eu faço, é um traço central aqui e um braço que sai aqui, outro braço que sai aqui. Um eixo mais duas laterais e uma tangente que passa pontualmente ao largo disso. Este meu desenho é a minha proposição para ler o novo marxismo, dizendo há uma descoberta central, mais uma ênfase de um lado, outra ênfase do outro lado e uma grande tangente. E depois se ocupem de ler isso no livro, quem se interessar. Bem, aqui o Davi, que é do meu grupo de pesquisa, desenho para todo mundo aí. O que é esta tradição de novo marxismo? Em primeiro lugar, ela diz assim: marxismo, desde Marx, é revolução. E as esquerdas até que vestem a camisa do Marx, porque não importa vestir a camisa do Marx, e vestir a camisa é uma expressão daquele tempo que hoje eu posso trocar por colocar no Instagram e no WhatsApp símbolo da foice e martelo, bandeira vermelha e coisas mais. Não importa colocar bandeirinha do Marx, foice e martelo, e não ser revolucionário. Porque a única diferença que faz o marxismo ser marxismo e ciência é que não há reforma. Isto é Marx. E os marxistas que andam aí fazendo acordo com a social-democracia, com o Partido Democrata Cristão da Itália, com o Lira e outros mais, esses partidos não podem sequer ter a hipótese de ser marxistas. Só que, quando nós começamos a ver cientificamente o que é Marx e que ele é a revolução, ou seja, é sair do sistema, sair do modo de produção capitalista, a gente começa a perceber o quanto o marxismo é chocante. As pessoas, não adianta que elas ponham foice e martelo na camisa. Entendem que o capitalismo deve ser revolucionado e que o socialismo é um encaminhamento da nossa luta. Isto é marxismo. Pois bem, observem que o novo marxismo não concede a reforma capitalista. E diz, marxismo é revolução. Só que a revolução de que jeito? Só porque eu quero? Aí vai a outra questão. Marxismo é o único saber sobre a sociedade que a história desenvolveu plenamente. O resto não é saber. E agora eu vou lhes dizer, eu falei no início da minha conferência que eu proponho que haja 3 caminhos do pensamento contemporâneo, da filosofia contemporânea. O primeiro deles é liberal, justpositivista. Essa leitura liberal, que é da maioria das pessoas do mundo,
ela diz assim: vamos ganhar o mundo e melhorar o mundo mediante as instituições. Isso quer dizer voto, eleições, democracia, cidadania, etc, etc, etc. Políticas públicas, é o que vocês dizem por aí. A ciência marxista, a ciência, vírgula, o marxismo, vírgula, que a ciência é o marxismo, há de reconhecer que o capitalismo não se altera mediante instituições. Ah, mas se eu nomear bons ministros para o STF, se eu for de um governo de esquerda e nomear ministros de esquerda para o STF, um da Zona Sul do Rio, o outro do Paraná, a outra do Rio Grande do Sul, são casos hipotéticos aí. Um elemento representativo da comunidade negra, quem mais aí? Qual é a esquerda? Eu estou esquecendo. Enfim, uns tantos. Um que foi meu advogado, outro que também foi meu advogado, etc. Bom, o outro ainda temos que dar o tempo devido. Enfim, veio faz uma semana, mas o primeiro de muito tempo atrás também estava junto lá do outro lado. Pois bem, o que estou lhes dizendo é que apostar que eu vou nomear boa gente, essa boa gente fará a melhoria do mundo, é o contrário. Não, vamos dar verba para a televisão, que ela aprende então que a gente é dócil a ela e ela não bate na gente. Ela bate engordada, com verba. Não, eu vou alimentar uma cobra, quem sabe ela voa. Sim. Ela voa e morde e mata, voando. Enfim, Ela continua cobra. Apenas uma surucucu, para falar aqui em termos que possa se falar. Outro dia, de espirar o cu foi um espanto, enfim, é um peixe. Estão pensando em outras coisas aí. Enfim. Pois bem, não há ciência no liberalismo, nas instituições democráticas. É a quadratura do círculo. Elas não levam à transformação social. Este espasmo que a Europa teve de 30 anos de democracia com social-democracia, logo em seguida foi destruído. Nada para de pé. Vargas e o varguismo não se aguentaram. E foi aqui, no Rio de Janeiro, que, devido a toda a direita o acossando, Vargas deu um tiro no peito, no catete. E ele não fez uma revolução. Mesmo assim, a pequena reforma que fez não para de pé. Então, as leituras liberais não são ciência. As não liberais, não positivistas, também não são ciência, ainda que acertem algumas coisas, mas não chegam ao decisivo. É verdade, nitidamente, que na sociedade nossa, todo mundo vive como escravizado. É praticamente uma verdade. Mas por que vive como escravizado? Ele não tem a resposta. A resposta chama-se capitalismo, modo de produção. Então não adianta eu dizer, vivemos mal, hein? Está até certo falar que vivemos mal. Porque o liberalismo fala, vivemos bem, você é cidadão, você vota. Há políticas públicas para você. Você está passando mal na vida? Ah, eu estou com depressão. Vá a um CAPS. É isto. Está aqui o meu aluno do grupo de pesquisa que pode encaminhá-los, inclusive. Bem, é porque ele é psicanalista. Então, observem que estou dizendo que a leitura nietzschiana, não liberal, também não dá vazão, porque não explica que o determinante social é um modo de produção. Quem é que faz isto? Marxismo. O marxismo é a ciência. O marxismo não é melhorar o mundo mediante instituições do capital. O marxismo é a revolução, só que para fazer a revolução eu preciso de ciência, porque se eu não sei o que eu faço, eu tendo a confirmar a sociedade como está. Porque é muito mais fácil fazer acordo com o Eduardo Paes do que mobilizar as massas para transformar no mundo. Um bom acordo com o Eduardo Paes me derruba o viaduto e faz uma orla. Entende o que estou dizendo? E sempre haverá um ser humano que vai falar, mas não melhorou? Sim. Inegavelmente. Quando eu vim aqui tinha um viaduto tampando a orla, era horrível. Sem um viaduto, melhor.
O povo continua no morro. Então, senhoras e senhores, os pequenos remendos em roupa velha têm o que tem um remendo em roupa velha. Alguém vai dizer, professor Alisson desconhece a importância de um remendo na roupa velha? Não desconheço, que beleza. Viu, maravilha, enfim, está tudo ótimo. Só que as senhoras e senhores não podem jogar a toalha e dizer, para mim, este é o meu horizonte de mundo. É fazer o abraçaço do, sei lá de quem, do Dr. Glória, enfim. Pois bem, então, o marxismo é a única possibilidade de entendermos como funciona o modo de produção. Desde essa época, vem uma frase dos novos marxistas que diz assim, reformista não é marxista. E gente que tem crença de que vai melhorar, de que o povo vai aprender, com a votação próxima vai ir para frente, essa gente não tem ciência. Essa gente tem ignorância, fé. Então, o que é o marxismo? Vem daí a expressão que só as pessoas mais radicais e mais avançadas têm, que diz assim, marxismo é ciência e revolução. Quem não chega no ápice da ciência não é marxista. E quem não toma o ápice da ciência para transformar estruturalmente o modo de produção também não é marxista. Marxismo não é só uma leitura de gabinete, nem é só bater por bater. Marxismo é ciência e revolução. Quem foi o pensador primeiro a propor isto? Dos filósofos, o primeiro pensador foi Louis Althusser, na década de 60, num livro clássico que era Por Marx, que em português é traduzido pela editora da Unicamp. O mais brilhante pupilo de Louis Althusser é o homem que vai dizer: marxistas são as pessoas que chegam ao alto da ciência e, com isto, encaminham a revolução. O mais famoso pupilo de Althusser é este aqui, que é Etienne Balibar. E, neste livro, A Filosofia de Marx, um dos seus livros, ele encerra o livro, que é o último capítulo, capítulo 5º, com o título do capítulo, A Ciência e a Revolução. O marxismo é a ciência e quem alcança essa ciência encaminha a revolução. Isto é o novo marxismo, é o marxismo da atualidade. Não se faz reforma. Se fizer a reforma, a gente empurra com a barriga, anda, e o fascismo, logo em seguida, volta. Vargas empurrou, remendou daqui, melhorou um pouquinho dali, etc e tal. Golpe de 64. Lula empurrou daqui, Minha Casa Minha Vida, 3 coisas, Dilma, papapá, golpe. Aí o Lula 3, empurra um pouquinho mais, Minha Casa Minha Vida, etc e tal, golpe. Se precisar de um, porque agora há 48,5% de pessoas que mesmo com joia, Rolex, etc e tal, já votam. Com mais 1% de gente, ganha. Então não precisa nem de golpe. O que é melhor ainda. Para que gastar uma bala e fazer impeachment por pedalada fiscal se o povo inteiro já está, ou em maioria já quer isso? Bem, estas leituras mais avançadas na política vieram com Mao Tse-tung, que está próximo de Althusser, e vai dizer, Mao Tse-tung, eu não posso fazer uma revolução e deixar tudo parado e um Estado dominando, porque este Estado é uma forma do capitalismo. Eu tenho que fazer com que o povo tome o poder, acabe com a burocracia até dos que se declaram socialistas, e o povo comece a ser mobilizado ideologicamente pelo socialismo, e não simplesmente receba benefícios de uma política de esquerda.
O povo tem que entender o que é o capitalismo. Então é preciso fazer uma revolução cultural. Mobilizar ideologicamente o povo. Falar de socialismo. Explicar o socialismo. Mao Tse Tung fala isso. As esquerdas do mundo, que são reformistas não marxistas, têm medo de mobilizar o povo para que o povo seja de esquerda e socialista. Não é bom não falar disso. De tal modo que então quem fala é a direita e aí o povo inteiro é de direita. Porque ser de esquerda é do demônio. Comunista também. Mao Tse Tung, de um lado, Althusser do outro, seus discípulos como Balibar, a partir daí, gente como Slavoj Žižek, que me deu a honra, 10 anos atrás, de escrever o prefácio do meu Estado e Forma Política, e que me deu aqui palavras tão bonitas, enfim, que me tocam muito. Esta gente inteira, e mais tantas e tantos por aí, aqui no Brasil eu tenho caminhado para abrir também essa estrada, com tanta gente, tantos alunos e alunas meus aqui presentes e tantos outros mais. Essa leitura, ela tem alguns pressupostos. Quais são? E algumas descobertas. A primeira delas, o maior conhecimento científico que se levantou para entender a sociedade junto com o marxismo é a psicanálise quando foi radical. Lacan, outros mais. O povo não é nem de esquerda nem de direita. O que opera com 100% dos sujeitos no capitalismo é uma coisa que Marx falava, mas ele é pré-Freud. Ele não sabia aquilo que ele vislumbrava, não tinha ciência para explicar. É o que, a partir de Freud, da psicanálise, nós chamamos de inconsciente. E a questão decisiva é que o povo é de direita, de esquerda, disto, daquilo outro, por causa desta chave decisiva denominada ideologia. E aí Althusser um dia descobre, e quem controla a ideologia de 100% dos sujeitos? O capitalismo mediante aparelhos ideológicos. Porque a ideologia vem de práticas que fazendo, a pessoa vai constituindo o seu inconsciente e então alguém se estrutura ideologicamente capitalista, de modo capitalista. Até então, os marxistas falavam platitudes como consciência de classe. A classe trabalhadora, ela sabe que votar na direita a castiga. Então, se nós chamarmos a classe trabalhadora para ter consciência, ela não é mais de direita. E Althusser, então, descobre que o problema das pessoas serem de direita e de esquerda, ou de esquerda, não é da consciência. Não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer, oi, tenha consciência e vote na esquerda. O problema da esquerda ou da direita é no inconsciente. Isso quer dizer, no desejo e na repressão. Nos termos do Freud e de superego, ou então, nos termos lacanianos, pulsões de modo mais sofisticado e refinado. Por que o capitalismo é a ideologia que domina 100% de nós na sociedade? Porque o capitalismo não diz assim para a pessoa, seja capitalista. Por favor, abra a sua consciência e defenda o Hayek. Ninguém fala isso. Quem fala isso, seu poder é residual. O capitalismo opera no inconsciente por causa da ideologia das práticas. 100% das pessoas são ideologicamente capitalistas, da direita. Como o capitalismo opera nas práticas inconscientes? Que roupa bonita, hein? Isto que uma pessoa escuta aos 4 anos de idade, aos 17, aos 53 e aos 98, no 98 alguém vai dizer que roupa bonita, ainda para ser enterrado com ela, eventualmente. Mas o Niemeyer está aí para provar que estava aí para provar que com 98 ainda tinha chão. Com que idade casou o Niemeyer pela última vez? 99, enfim. É isso aí. Os comunistas são vigorosos e vigorosas.
Bem, então o que estou dizendo é que quando alguém escuta assim, que roupa bonita, isso é uma prática material concreta. É só isso. Ninguém falou assim, que roupa bonita, Mises, que roupa bonita, Hayek, que roupa bonita, Adam Smith. Não tem isso. Ninguém sabe quem é uma pessoa aos 4 anos de idade. Ou que roupinha bonita. Ela não sabe quem é Adam Smith. Que roupa bonita. Você tá bonita, hein? Você tá bonito, hein? Olha só. Uma frase como esta é uma prática cotidiana nossa que entra no inconsciente. Eu tenho uma roupa bonita. A pessoa olhou para mim e sorriu. Isto é a ideologia. Se eu tiver uma roupa bonita, pessoas me elogiam, sorriem para mim. Como eu terei roupa bonita? A única forma social do modo de produção capitalista que permite que alguém tenha uma roupa bonita é comprando. De tal modo que então se forjou no inconsciente a ideologia. Serei bonito, bonita, elogiado, elogiada, se eu tiver coisas. Esta é a ideologia do capital. Ela está em 100% de nós. Se eu tenho dinheiro, eu tenho coisas. Sou bonito, bonita, a pessoa gosta de mim, simpatia, etc, etc, etc. Esta ideologia, agora olhem, não é uma mentira. Essa é a descoberta do Althusser quando ele dá a volta do parafuso que agora destrói a falta de ciência dessa gente iludida que fala assim, não, o capitalismo vai ser destruído só porque ele já existe, a classe trabalhadora vai lutar contra ele. A ideologia de que o dinheiro compra não é uma mentira. O capitalismo, ideologicamente, não é uma falsidade. Materialmente, é isto que acontece. Quem tem dinheiro compra. Só isto. E as pessoas sabem, desde 4 anos de idade, 3, que foi à loja, alguém comprou uma roupa bonita, alguém diz, puxa, que roupa bonita. Esta prática é cotidiana e reiterada. Ah, eu sou de esquerda, eu sou marxista, eu peguei uma camisa do Che Guevara, da marca Zara. Nossa, que camisa bonita, olha que Che, legal, enfim. Senhoras e senhores, é isto, consumo de uma mercadoria. Apenas podia ter, sei lá, não sei nem, uma pessoa para contrastar com o Che. Enfim, o seu Madruga está na nossa linha, não é contra. Enfim. Quem falou seu Madruga? Podia ser o seu Barriga, esse sim é a burguesia. Tá certo. O seu Madruga está mais para o nosso lado. Ele, Chaves e Chiquinho. Dona Florinda também é o capital. Dona Florinda é classe média. É isso aí. A Dona Clotilde, eventualmente, é que fica na dúvida. Né? Enfim. Bom. O que é? Eu gosto de exemplos que a nova geração não entende. Enfim, outro dia eu falei Chaves na USP, as pessoas, 18 anos de idade, enfim, nada aconteceu. Já preciso trocar de desenho animado. Daqui a uns anos será Ben 10, Dora Aventureira e... Como é o caso do meu sobrinho de 4 anos, Patrulha Canina, enfim, mas aí eu preciso entender melhor o Marshall e o Rubble e outros mais que não sei dizer nada a respeito. Conhece o Rubble? Conhece? É isso aí. Quem que você tem nessa idade? Oh, que beleza. Que idade tem? 8. Já passou pela fase da Patrulha Canina. É isso aí. Já chegou na fase da Ana Castelo ainda não? Muita gente está chegando lá já. Isso aí. Ladybug, é isso aí. Senhoras e senhores, para saber da Ladybug, da Patrulha Canina e outros mais, precisa de celular, computador, televisão, etc. YouTube, que é uma plataforma, e tudo isso é o capital. Então entendam o que eu estou dizendo. Se descobre a partir daí que a ideologia opera no nosso inconsciente. O inconsciente não é mobilizado por apelos da consciência. Se o inconsciente fosse mobilizado pelos apelos da consciência, jamais digam que o inconsciente é mobilizado pela consciência, porque se assim o for, as senhoras e os senhores então defendem a postura mais reacionária do mundo, que é a cura gay.
Se alguém tem um desejo erótico com tal orientação, e vocês dizem, não, com consciência eu mudo o inconsciente, é curar gay, que é uma postura de extrema direita. Não, não tem esse desejo, tem outro. O desejo é o inconsciente. Não tem consciência que me faça mudar desejo. Se a ideologia, olhem como Althusser levou a ciência no ápice, se a ideologia está no inconsciente, não adianta chegar para o pobre e dizer, não queira consumir, não queira comprar, não opere sob a forma de mercadoria, porque não depende dele, da sua vontade, operar sob a forma de mercadoria. Se por um acaso o seu consciente disser assim, não operarei mais sob forma de mercadoria, quem paga a conta de energia, de água e de luz? Que tudo isso é a forma de mercadoria. Então não há apelo por conscientização da classe trabalhadora. Esta é a descoberta, esta é a dor mais decisiva que o marxismo mais avançado entendeu. Não adianta dizer assim, eu vou chamar o pobre e falar, tome vergonha na cara e não vote mais no Bozo, vote no Lula. Então vai em termos simples, inclusive, não estou nem pedindo para votar no... Aliás, comunismo não vem por voto. Mas vamos lá. Então o que estou dizendo é que... Passou no Museu Lozéia Segal esses dias aí? Ano passado. Ano passado. Eu estava lá domingo. Sábado, já não lembro mais, mas faz uma semana. Às vezes eu falo domingo, a pessoa vai lá e tenta saber, não era domingo, é sábado. Vejam lá. Esta dimensão de que a ideologia opera o inconsciente nos sobe o sarrafo da luta de tal modo que agora vem a dimensão fundamental. Se eu falar para a classe trabalhadora, tenha consciência, a classe trabalhadora não se mobiliza. Qual é a luta então? A luta que eu venho desenvolvendo em muitos dos meus livros, Estado e Forma Política, Crise e Golpe, Crítica do Fascismo, que é o mais recente, que Balibar escreve nesse livro, Zizek escreve nos seus, Althusser nos seus, é o fato de que a prática do inconsciente do capitalismo opera, então, na estrutura que está aqui muito básica, no inconsciente das pessoas, que se reduz a desejo e repressão. E nem são desejos, é o desejo. Concretizado e consubstanciado em objetos variados. O desejo se consubstancia num celular, num tênis, num carro, não sei o que lá, numa casa em Copacabana, numa tarde em Paquetá, como foi ontem aqui falado por mim, e coisas mais. Numa viagem para Miami e coisas assim. Então, é o desejo. Alguém se estrutura pelo consumo. Pode ser joia, pode ser roupa, viagem, qualquer coisa. Agora vem o decisivo. Se eu disser ao povo, tenha consciência, eu estou operando na única esfera que não importa. Porque o povo não se muda por isso. O capital opera a constituição do inconsciente. E o que é inconsciente? Althusser descobre. É a prática cotidiana reiterada que vai forjando o entendimento de mundo. Então alguém escutou aos 4 anos de idade, roupinha bonita, hein? Você está bonita. No mesmo 4 anos de idade, essa pessoa escuta assim, se você fizer tal coisa, Deus não gosta. Vem junto, Deus não gosta. Não é de Deus. Não estou brincando, há uns 10 anos eu saí do meu escritório de advocacia, fui para o meio da rua em São Paulo, 12:30, para almoçar. 2 moças estavam, eu estou caminhando na calçada sozinho, enfim, indo para o restaurante. Tem 2 moças na frente de um fulano com um negocinho de churros. E eu andando, enfim. E Alisson Mascaro, 10 anos depois, no Rio de Janeiro, dará um exemplo da Praça da República em São Paulo. E as 2 moças olham para um cara fazendo churros, fazendo, sei lá, pegando um negócio de churros e jogando um creme de leite em cima. E eu andando, enfim, essa cena não é minha, só estou passando bem na hora. Uma hora para outra e falo assim, ai amiga, não é de Deus. E eu estou vendo um cara vendendo churros, colocando leite condensado, 2 moças olhando, e a frase não é de Deus. Ao que eu subentendo
que o que ela quis dizer é engorda, enfim, faz mal para a saúde, enfim. Ela resumiu todo esse complexo que ela não devia comprar o churro e não comer o churro com a frase não é de Deus. Um churro. Para falar aqui do Chaves, inclusive, enfim. Esta prática foi forjando o inconsciente. Com 1 ano de idade, 2, 5, 17, 43, etc. e tal. E esta moça, com 25 anos de idade, aplica a hipótese de comer churros. E se este cara que escutou a frase não é de Deus, comprar um churro e comer, ele, em algum momento, se ele for uma espécie de bom vendedor, ele fala, esse é o churros de Deus, não engorda. E vejam que vai consolidando uma sequência ideológica que vai dando liga. Deus está olhando, hein? Está comendo churros. Coisas assim. Deixa eu usar, mas na parte dos churros é uma ridícula condição eu imaginar que Deus está olhando do céu os meus churros. Por que para isso é ridículo e na hora do sexo não é? Porque quando eu digo assim, Deus está vendo, você está traindo, parece normal. A parte dos churros é que é exótica. Senhoras e senhores, a parte exótica é que haja uma figura, num local chamado céu, olhando para pessoas que ele criou e a elas concedeu e criou com desejos e ainda diga, não coma. Nas variadas acepções do termo. Enfim. E ele te ama. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Enfim, que é mais outra volta da quadratura do círculo. Bem, então, senhoras e senhores, é tão esdrúxulo dizer que Deus está vendo churros, quanto esdrúxulo dizer que Deus está vendo você fazendo amor. O corte é mesmo. E não é só o extremo da bizarrice que deve nos chocar, mas é o estrutural dessa bizarrice. E por que as pessoas fazem isto? Agora vem a mais importante descoberta em sequência do novo marxismo. Porque a ideologia não é apenas a vontade de alguém, é uma aparelhagem. Este é o marxismo mais radical e material. Por que 100% dos brasileiros sabem, ainda que tenham variadas reflexões e posições sobre, a favor ou contra, por que 100% dos brasileiros escutam a expressão Deus não gosta, Deus quer e Deus não quer, e eles entendem o que essa expressão quer dizer? Porque 100% dos brasileiros são criados e constituídos ideologicamente mediante aparelhos ideológicos como o da religião. Não quer dizer que 100% dos brasileiros são religiosos, mas a maioria esmagadora é, e quem não é, entende que existe esse aparelho e processa na mente, dizendo, quando alguém falou Deus, churros não é de Deus, um ateu entende igualzinho a um crente que se passa com essa frase. Então, o que estou lhes dizendo é que o aparelho ideológico da religião constitui o inconsciente das pessoas. E esse aparelho anda de par, total ou quase totalmente, com o capital. O aparelho ideológico do Estado anda de par, total ou quase total, com o capital. Não roube. Apenas o Estado, via de regra, não fala não é de Deus. O Estado, via de regra, meus alunos e alunas do direito, diz, não roube. Pena, artigo 155 do Código Penal. Não mate, 121 do Código Penal, 6 a 20 anos de reclusão. O Estado é um aparelho ideológico e repressivo. Então, se nós observarmos, a sociabilidade capitalista é composta de uma série de aparelhos. Pois bem, estes aparelhos nos constituem. E agora vem a questão. Como eu faço o caminho da luta socialista? Em primeiro lugar, eu deveria ter aparelhagem. Porque a única forma de eu dizer Deus não gosta de churros, libertar-me disso e dizer eu farei a revolução, é, desde sempre, nas minhas práticas materiais, falar eu farei a revolução. Para quem escuta isso desde sempre, este é o horizonte de mundo. É uma vergonha ser reacionário. Se a pessoa escutasse isso aos 3 anos de idade,
Mas não uma vez só. Escutasse, na escola escutasse também, na televisão escutasse também, no outro lugar escutasse também, ela era constituída no inconsciente para tomar vergonha de ser de direita. Ela escuta exatamente o contrário. Daí Mao Tse Tung vai falar, é preciso uma revolução cultural. Parar de falar dessas coisas como Deus não gosta de churros, sei lá, sutiã não é de Deus, coisas mais. Me mostraram um tempo atrás que uma senhora da Colômbia, religiosa, líder religiosa, escreveu a seguinte pérola: sexo a mais de 2 minutos é perversão. Que é? Perversão, corrupção e comunismo. Enfim, isso aí. Isso aí. Não tem essa coisa aí? Ouve esse negócio aí. Não estou mentindo. O critério é 2 minutos. Assim, mais que 2 é comunismo. A noite inteira, então, é uma espécie de totalitarismo comunista. Enfim, sei lá o quê. 1 minuto e meio já é PT. Que o PT está beirando o comunismo. É isso aí. 1 minuto e 50 é o PSOL. Uma ideia desse povo. Bom, 5 segundos é quem vocês sabem que é. É o imbrochável. Bom. Passou pelo crivo de Deus essa piada ou não passou? Não vai. Quem riu também não vai, então tá bom. Eu preciso da prática. E esta prática, agora descobre Althusser, descobre Zizek, eu insisto muito nas minhas obras de filosofia, esta prática não pode ser por negativo da prática dada. A prática é uma positividade. O que quer dizer positividade? As pessoas falam, não é de Deus comer churros. Não é de Deus tal coisa. Deus não gosta de praia. Bem, isso é uma prática. A pessoa escuta em positivo esta questão. Como as esquerdas do mundo operam, as esquerdas liberais, democráticas, Partido Democrata dos Estados Unidos, partidos de esquerda do Brasil, elas operam assim. Não faça isto, não pense isto. As esquerdas operam no negativo. Não seja, não bata no colega, etc, etc, etc. A operação da ideologia é pelo positivo. A pessoa quer aquilo. Ela quer ser de Deus, ela quer fazer amor de madrugada, ela quer ser bonita, ela quer ser bem considerada. E o não, não, não e não dá esta estruturação do capitalismo pós-fordista contemporâneo. Não pode, não quero, não aceito, tal, 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 tal. Na sociedade que só opera pelo desejo impositivo, quem fala o negativo não tem apelo. Quando diz aí a extrema-direita, pode atirar, não vai dar problema? Só não te estupro porque eu não quero? Isso é só uma positividade. É a mais absurda do mundo. Isso é um óbvio absurdo. Só que alguém que escuta isso fala assim, esse aí tá mandando, esse aí não tem medo. Eu vou quebrar tudo. É isso aí. Observem que estas falas da positividade são da ideologia da direita. A ideologia da esquerda é, não faça isto. Se fizer, eu te criminalizo. Não faça aquilo. Te processo. A esquerda é o bloqueio erótico. A direita é o eros. Péssimo eros, mau eros, horrível eros. Só que a esquerda não é um eros melhor do que o da direita. A esquerda é o não do horrível eros da direita. De tal modo que ninguém troca um eros pelo não desse eros. Ninguém troca o positivo inconsciente da ideologia pelo não. E o que é o não na forma básica? Ah, você tem uma roupa bonitinha, você está bonita, você está bonito. Aí chega alguém e fala, não é assim, beleza não é com roupa. Esta fantasia idealista liberal de esquerda é mentirosa. Porque na prática material positiva do capitalismo, beleza vem com roupa. Quem tem o celular de última geração
Ontem eu fiz a conferência da noite, vários dos meus pupilos aqui presentes mandaram depois foto para mim, para o grupo dos meus orientandos, etc e tal. Foto bonita, foto bonita, foto bonita. Teve um que mandou uma foto que eu fiquei simplesmente chocado de tal a qualidade artística da imagem. Eu estava aqui, a pessoa do meu lado, meu orientando, ficou tão bonito, iluminado, etc e tal. O que é isso? Celular de última geração. Ah, o consumo capital deu a beleza? Vem alguém e fala, não, não dá, a beleza está em você, não precisa ter celular para ser bonito e colocar no Instagram, o que importa é você, sua virtude. Senhoras e senhores, o celular de última geração dá beleza que o da penúltima não dá. Ou seja, quando a esquerda vem dizer assim, não, o que vale é o seu interior, e etc, 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 e a direita fala, mentira, compre, 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 tenha, roube, venda Rolex e lá. A direita fala a verdade, a esquerda mente. E a esquerda fala, não goze, não queira ter roupa bonita, não seja bonitona, não seja bonitão, o que importa é estar com a classe trabalhadora, vista o farrapo do Ho Chi Minh, sei lá, eu ia falar outro nome, mas vocês se ofendem, Ho Chi Minh ninguém está nem aí. Eu sei que é o Brasil. Imite o Enver Roxa, que também ninguém sabe quem é Enver Roxa, etc e tal. Se eu falo Trotsky Stalin, eu já perdi metade da sala. Então, Enver Roxa, tanto faz. Ninguém sabe quem foi. Só sabe quem foi? O Tito? É isso aí. Então, posso xingar o Tito à vontade, e o Ho Chi Minh, e o Roxa. Vejam, se alguém fizer cosplay de Enver Roxa, quem se apela com isso? Ninguém. Se alguém fizer o topless do capitalismo, topless do Mises, se alguém tirar o sutiã e tiver escrito aqui Mises, isso impulsiona a intelecção filosófica da direita de modo muito melhor do que vender o livro do Mises na Da Vinci. Que se a Da Vinci vende o livro do Mises, eu não faço mais lançamento aqui. Depois o Daniel fala, vende, tem que vender de tudo. Enfim, eu faço, Daniel. Continuo fazendo. Enfim, fazer o quê? No capitalismo tem que pagar as contas. É isso aí. Vocês comprem um livro do Balibar, por gentileza, aqui, para ajudar o Daniel a publicar mais livros do Balibar. Não estou vendo o Daniel aqui, ele deve estar em algum lugar. Cadê o Daniel? Enfim. Então, vejam lá. Não se opera contra o capital com base na negativa do capital. Como operam as esquerdas liberais no mundo? Ganhe, mas pague salário mínimo. Ou seja, as esquerdas reformistas operam pelo negativo do desejo da prática inconsciente do capital. Jamais na vida alguém trocou o impulso do gozo pelo não dele. Não há um ser humano no mundo que tenha falado isso, tenha feito isso. Não goze porque é importante para os seus compromissos. Essa operação não se dá assim. Por causa disso, as esquerdas liberais do mundo fracassam e fracassam e fracassam. No dia em que elas abandonaram a revolução, e agora eu volto aqui ao capítulo final do livro que está sendo lançado hoje, do Balibar, com um prefácio meu. Ciência e Revolução. Na hora que a esquerda do mundo abandonou a revolução, ela perdeu a ciência junto. Porque quando eu digo assim, eu quero melhorar o capitalismo inclusivo, capitalismo 2.0, não importa o nome que dê, eu estou operando o quê? A ausência do desejo, ou a limitação, castração do desejo de uma sociedade que só vende e só opera por causa do desejo. O dia em que os jovens passaram a ser esfuziantes, falando sou de direita, isto gera, na prática inconsciente, a vontade dos demais jovens de serem iguais àqueles. É isso aí, eu vou quebrar tudo. Não faça isso, a violência não leva a nada. Quem disse isso? Quem apanhou e chorou. Aí alguém de 15 anos de idade viu um que bateu e fala, é isso aí, eu bati. Eu sou anarcocapitalista da violência, eu sou templário medieval do século XXI. E o outro que chorou falou,
faltou respeito aos direitos humanos. Quem é o elemento que estimula, interpela o desejo inconsciente de uma pessoa de 15 anos? Quem bateu ou quem chorou? Ele quer ser quem bate ou quem chora? Ele quer ser quem bate. Daí, de arrasto, uma geração inteira é reacionária. O reacionário é bonito, sorri, tem sucesso, não fica falando não, vai para a Ucrânia estuprar o ucraniano, como a gente declara ter feito, ou pretender fazer. E para alguém que quer sexo, é muito mais interessante isso do que alguém que fala, não se faz isto, não se pode, ou não, e não interpela. Pois bem, senhoras e senhores, sabe a interpelação ausente fundamental? É a da revolução. Quando a esquerda deixa de interpelar a revolução, o capitalismo anda navegando sozinho nas águas da exploração. E o capitalismo fala, é isto, meritocracia, individualismo, trabalho e ganhe seu dinheiro, só. Como a esquerda só fala, não é tanto assim, trabalhe, mas pague seus impostos, trabalhe, mas respeite o salário mínimo. A fala da esquerda é o sim da direita apenas mitigado. Mas não é um todo do desejo quanto de lá. Dizendo assim, por mais que você trabalhe e tenha dinheiro, sua vida é uma desgraça. Você não deveria trabalhar. Você não deveria viver em desigualdade dos outros. E querem mais? O capitalismo fala que eu vestindo roupa bonita, eu fico bonita, eu fico bonito. Você tem que desejar o dia que todo mundo andará pelado. É melhor do que andar com uma roupa bonita. Ou seja, é dobrar a aposta do desejo. Estas dimensões nós não fazemos. Porque se nós as fazemos, nossa posição de mundo é revolucionária. O capitalismo não tem amarra, ele está errado de ponta a ponta. Quem hoje na esquerda fala que o capitalismo está errado de ponta a ponta? Praticamente ninguém. Só os marxistas. Quando os marxistas têm ciência, que é o que eu chamo de novo marxismo, que eu chamo lá no livro Filosofia do Direito de Novo Marxismo. Enquanto o marxismo opera na base de liberalismo, ele não é marxismo. Reformar o capitalismo inclusivo, vai melhorar. Quaisquer coisas dessas. Ou seja, a gente está há 50 anos no mundo, com o Partido Democrata dos Estados Unidos, as esquerdas do Brasil, partidos da Europa de esquerda, que de esquerda não tem nada, Partido Verde, partido, sei lá, que nome que dão para essas coisas. Die Linke na Alemanha, enfim, o Die Linke anda fazendo a guerra da Ucrânia em favor da OTAN. Isso é esquerda. Não que a Rússia seja esquerda, é outra direita, mas enfim, não que a Ucrânia seja esquerda. Enfim, também enfim, é uma briga no qual todos os lados não podem ser isentos de nazismo, embora com gradações distintas, claro. Então observem aqui a minha insistência com o fato de que a ciência marxista descobre que a ideologia opera no inconsciente e, por isso, nas condições do capitalismo, as senhoras e senhores já podem me dizer, a ideologia de 100% das pessoas é capitalista. Por isso, a classe trabalhadora se levantará contra o capital nas condições do capitalismo jamais. A ideologia de um tempo, disse Marx, é a ideologia da classe dominante do seu tempo. Mas não é a ideologia só da classe dominante, é também da classe dominada. Querem um exemplo disso? O machismo é a ideologia do homem dominante e da mulher dominada. Claro que para um lado isto é um gozo, e por outro lado é um horror. Não é que resulta igual para os dois, resulta de modo totalmente oposto para os dois. Como a ideologia do capital não resulta do mesmo modo para o capitalista e para o trabalhador. O trabalhador, quando defende a meritocracia, ele se ferra. O capitalista defendendo a democracia, ele goza. Mas observem, o machismo não é uma ideologia que só existe nos homens contra as mulheres, que só por serem mulheres são feministas. Numa sociedade capitalista, as mulheres são antifeministas, porque a organização econômica do capital é a monogamia. E uma mulher, para casar, não pode fazer o que as feministas fazem ou as feministas radicais fazem, porque a mulher que tirou o sutiã na rua Avenida Rio Branco
não é boa para casar. E a mulher acha que ela tem que ser boa para casar. E quando acaba com esta lógica de monogamia? Só acabando com o capitalismo. Porque enquanto houver capitalismo, tem que ter núcleo econômico básico de subsistência. E a forma, não que tem que ser assim, mas que se assentou a partir das condições do capital, é a forma da monogamia. A conta é paga pela unidade familiar, não é pelo clã. Todo mundo chama Silva, divide a conta. Enfim, não existe isso. Tem Silvas e Silvas, já disse a história. Enfim, é o Silva daquele núcleo familiar, só. Entende o que estou dizendo? Esta dimensão para mim é decisiva. Por quê? Porque agora a ideologia opera em 100% de nós. E contra algo que opera em 100%, não adianta eu tirar 50% das pessoas contra outro. Ou então, classe trabalhadora 90%, classe média e rica são 10%. Então é 90 contra 10. A ideologia é do 100%, não sobra um. A única hipótese que eu tenho científica é de gerar no inconsciente um desejo maior do que o desejo do capitalismo. Eu quero lhes contar um segredo meu. Desde que eu, muito jovem, comecei a escrever meus livros e me tornei intelectual público, eu nunca pedi desculpa pelo marxismo e pelo socialismo. Eu nunca deixei de fazer uma conferência, ou escrever um livro, ou falar em público, falando assim: tem a leitura liberal de esquerda e eu tomo a liberdade de lhes dar uma outra leitura que se chama marxismo. Eu nunca fiz isso. Tem a leitura liberal de esquerda, é uma desgraça. A ciência é o marxismo. Ponto. As pessoas ficam chocadas no primeiro momento ao ouvir isto. Como Habermas não é a ciência? Se o meu professor de TCC fala que ele é a ciência. Como psicologia comportamental que não alcança o inconsciente não é ciência, sendo que eu ouvi falar que está nervoso, tu vai pescar e isso cura. Não que isso seja terapia comportamental. Enfim, não estou reduzindo uma coisa a outra. Mas também ajuda. Apertar bolinha, coisas mais. Observe. Eu insisto com a ideia de que a ideologia nos perpassa a todos e todas, e eu preciso de uma ideologia mais vigorosa do que a ideologia dada. Por isto, o marxismo não pode ser jogado na defensiva. É a ciência. Althusser, ele começou a romper com o marxismo tradicional e com o velho marxismo quando ele disse: os marxistas pedem desculpa para os sociais-democratas e para os católicos de direita, dizendo assim: eu não sou tão mal como vocês pensam, eu sou bonzinho. Esta história, eu vou fazer acordo com os católicos e eu sou humanista também, coraçãozinho, esta é a falência da criação do desejo do comunismo. Porque quem me dá a pauta agora do desejo, do inconsciente, é ele. A esquerda do Brasil, não direita, não precisa ficar brava comigo, declara o presidente da República que nunca os bancos ganharam tanto dinheiro quanto nos governos dele. Ele não entende porque os bancos não gostam dele. E a televisão que domina o Rio de Janeiro e o Brasil, essa televisão nunca viveu tão bem quanto no tempo dele, não sei porque ela joga um oleoduto de lava-jato por 3 anos para mandá-lo prendê-lo. Ou seja, quem dá a pauta do desejo? A televisão, o banco. Não sei porque você não gosta de mim. Você é a sede do desejo. Eu queria ser desejado por você. E eu não sei porque você não me deseja. Eu te entrego tudo. Sendo que o exato oposto é a criação do desejo. Eu não sei como é que você existe ainda, porque você explora esse povo inteiro e você não existirá amanhã. Lamba meu pé, se você quiser continuar existindo. Entende que é exatamente inverter a estrutura? Isto é a ciência que nos põe por horizonte de revolução. Isto é o Balibar, que acaba o livro dizendo ciência e revolução. Eu insisto na minha vida inteira em dizer que a geração do século XXI, que começou no final do século XX, com o neoliberalismo, é a esquerda falida. Não sai do lugar. Não é mais o Marighella. O Marighella é o cara que dizia lá: eu tenho uma arma na mão e vou fazer uma revolução. Mas você está louco, você está sozinho, você só tem 5. Eu sou o cara. Todas e todos vocês têm uma imagem inconsciente de que o Marighella é o cara. Ninguém diz assim: esse é um cara fraco, coitadinho, etc e tal. Por lá. Lamarca e tantos outros mais. Isto é
a afirmação em positivo de que eu vou fazer. Esquerdas de hoje, se não apoiar o Paes, não faz 4 vereadores na prefeitura, na Câmara. Isto não é uma força extraordinária à la Marighella. É uma espécie de pacto da fraqueza. Melhor ter 3 vereadores e ter acesso à verba da Câmara do que deixar 7 carluxos ganhar a Câmara. Vejam, essas contas não estão dando aqui. Eu estou afirmando o desejo das massas. Eu estou transigindo até para a Câmara Municipal. Prezadas e prezados, esta é a dimensão decisiva. O marxismo é a ciência do nosso tempo. Só o novo marxismo, o marxismo da atualidade, conseguiu alcançar o fato decisivo. O capitalismo é o problema, e não aquele capitalista, e não aqueles banqueiros que não me entendem. O banco é o problema. O monopólio da televisão, do meio de comunicação de massa, é o problema. E não aquele grupo que, não sei por que não gosta de mim, é o aparelho ideológico o problema. Ou seja, ao invés de eu pedir para esse aparelho ideológico gostar de mim, nós deveríamos ter o aparelho ideológico. A grande vergonha deste interregno da esquerda, que vai ser o último entre o fascismo que tentou e o fascismo que virá, a grande vergonha é que nesses pouquíssimos anos que restam de esquerda, nunca mais a esquerda vai ganhar uma eleição no Brasil, a contradição do capital é imensa e o povo está galopantemente se tornando ideologicamente reacionário. A minha grande vergonha dessa gente é que nem ajudou a ter um mínimo aparelho ideológico de esquerda. Ou seja, não restará nada para mobilizar em termos de aparelhagem ideológica o povo. E como não fala socialismo uma vez sequer, o povo inteiro toma o socialismo como anátema. E o governo é de esquerda. Então, senhoras e senhores, e a universidade que se pretende de esquerda não pode falar em Marx uma vez, porque não cai bem no seu departamento. Nem na psicanálise, nem na filosofia, nem na história, nem na geografia, nem na letras, nem no direito, nem na não sei aonde. Ciência política, filosofia, ciências sociais e etc. Artes, pá. Pasolini era comunista, por que você vai fazer a arte do Pasolini? Você tem que fazer a arte liberal. É isso. Ou seja, nós não temos nada. A hora que varrerem a Universidade do Brasil daqui 15 anos, não sobra nada. Porque o senhor Milei já anunciou que se ganhar a eleição, ele acaba com a universidade. Eu perguntaram, o que vai ser feito dos doutorandos? Ele falou, nenhuma bolsa. Ele falou, sim, e como é que a gente vai viver? Ele disse, anteontem, lavarão pratos. O que o povo da Argentina, ao ouvir a frase, Milei cortará as bolsas da universidade, acabará com a universidade e doutorando lavará prato, o que o povo da Argentina está pensando disso? O povo da Argentina é o pobre de 24 anos de idade, moleque da perifa, que fala lunfardo e escuta cúmbia, que tem um rap nas costas, que acabou o ensino básico, mal entrou no médio, e ele ganha horrivelmente, e ele pagou um celular para ter o aplicativo para trabalhar para o rap, e ele foi assaltado. E ele continua pagando um celular que ele não tem mais, por mais 24 parcelas. Quando esse moleque escuta assim, os doutorandos, que estão lá em Palermo, tomando um cafezinho vegano da esquerda, na livraria Ela Te Deu, que é onde vocês vão quando vão para Buenos Aires, instagramáveis, discutindo Derrida, eles perderam a bolsa. O que esse jovem do rap pensa disso? Muito bom, é isso aí. Bem feito, essa gente tem que acabar. Essa gente pedante, etc e tal. É mais voto para o Milei. No mundo da desgraça, quem tira a bolha de conforto do liberal de esquerda, que vê o mundo pela sua ótica edulcorada, e joga essa gente na desgraça do resto, o resto sorri. Exatamente isso. Senhoras e senhores, não tem solução para este mundo por meio do remendo de esquerda. Balibar tem uma função central. Eu insisto que as obras mais avançadas do marxismo têm uma função decisiva. Eu falo isso no prefácio desse livro aqui. Nós devemos voltar a falar de ciência e revolução.
Enquanto ficarmos nisto, nós estamos mais uma vez na antessala do fascismo. Ninguém acreditava, eu escrevi isso no Crítica do Fascismo, ninguém acreditava que com a social-democracia alemã, o povo alemão voltaria para trás um dia. Social-democracia, respeito à dignidade humana, direito à habitação, direito à educação. Tudo na Constituição de Weimar. Eu explico aqui no livro que veio a ser a Constituição de Weimar. Todo mundo dizia, é daqui para frente. 5 anos depois, vem o nazismo e destrói tudo. E o povo alemão quis. Aí as pessoas dizem, foi só naquele tempo. Senhoras e senhores, meu livro é para mostrar o tempo presente da contradição do capital. É o que eu falo no outro livro meu, que é o Crise e Golpe. A crise do capital, que é estrutural e sem solução, leva todas as sociedades à extrema-direita. Então eu digo, enquanto as esquerdas do Brasil e do mundo foram estas fracas, que só falam não para o sim da exploração, ela empurra com a barriga um tempo. Daqui a pouco, enfim, a extrema-direita toma o poder para muito e muito tempo. Nós vamos ver aí o que faremos nós com os nossos livros e nossa boa prática educacional e etc e tal. Por que o povo não nos escuta e escuta um débil mental? Exatamente isso. O débil mental opera na base da prática ideológica do capital. E a esquerda institucional não rompe com a prática ideológica do capital, só fala não para ela. Eu estou muito feliz em estar no Rio de Janeiro, nesta ocasião, lançando aqui o meu Crítica do Fascismo, junto com o Estado de Forma Política e o Crise e Golpe. Para mim é uma alegria muito grande fazer este lançamento aqui e lançar este livro de que fiz prefácio de Balibar, que é um dos elementos decisivos desta história do que há de melhor em termos de pensamento. Não sei se com a ciência nós fazemos o êxito da revolução. Sei que sem ciência nós não fazemos a revolução. E sei que com ciência e entusiasmo está mais fácil incendiar esse mundo inteiro para que o mundo se mude do que ficar falando não para parcialidades de um mundo que não tem remendo e as pessoas não entendem por que tem que ser assim. Senhoras e senhores, minha fala para todas e todos vocês é de que, no final das contas, eu ainda tenho profunda esperança de que a ciência consiga um dia encontrar este caminho da transformação. Obrigado a todas e todos.